Pessoal, a primeira crença limitante que realmente trava o crescimento profissional do supervisor de produção é a crença de que a maioria das mudanças necessárias a se fazer no processo produtivo para obter resultados exponenciais não estão no controle do supervisor da área ou não estão no controle do coordenador ou do encarregado do monitor de produção. A partir do momento que você é líder de uma determinada área, você tem a maioria do controle das ações que podem trazer a você resultados exponenciais. E eu vou te dizer através de um exemplo prático. Então, pessoal, essa é uma das crenças que eu tinha também. Eu acreditava que o sucesso muitas vezes da minha área, o resultado da minha área não estava muito no meu controle, estava mais no controle das outras pessoas do que na minha. E foi um pleno equívoco que me custou aí um bom tempo sem reconhecimento, sem promoção. E eu vou te dar um exemplo de como essa crença realmente não é verdadeira. Eu vou trazer um exemplo prático aqui de um tipo de ingrediente, um tipo de responsabilidade direta do supervisor de produção que ele pode fazer basicamente com a maioria das ações que estão sob o seu controle. Perceba então aqui, pessoal, um exemplo que eu trago sobre capacidade produtiva. Se tem uma meta que está na veia do supervisor de produção, do coordenador, do encarregado, do monitor, do líder, é o aumento aí das entregas, a melhoria das entregas, a produtividade, trazendo não só peças entregues ao estoque, mas vendas. Então, observe esse gráfico com a capacidade em horas de um determinado recurso, que a gente chama de recurso restrição, ou seja, recurso gargalo, aquele que limita a entrega de peças de uma linha. Então, digamos que essa primeira barra seria a quantidade, o tempo total em horas que a empresa pode usar um determinado RRC. RRC, pessoal, significa recurso com restrição de capacidade, ou seja, o gargalo. Então, todas as empresas têm 24 horas, Se você vai utilizar ou não, depende de alguns fatores, mas aqui é o tempo total que a empresa pode usar um recurso com restrição de capacidade. E o que são essas 16 horas, pessoal? Essa barrinha verde é o tempo que a empresa programa o RRC. Então, digamos que você só tem demanda para 2 turnos. Então, o seu planejamento vai programar o seu recurso com restrição de capacidade ou aquele gargalo que está dentro do layout de fabricação da sua linha, 2 turnos, ou seja, 16 horas, porque só tem demanda para 16 horas. Agora, o que é capacidade prevista, pessoal? Esse 12 é o tempo que esse recurso com restrição de capacidade, ou seja, o gargalo, prevê processar os produtos. Por exemplo, o planejamento muitas vezes, ele prevê processar aí 75% daqueles 2 turnos de 16 horas. Então, se você multiplicar 75% das 16 horas, ele objetiva tirar aí daquelas 16, na verdade, 12 horas. Então, ele vai realmente programar aí 75% daquelas 16 horas. O que são as 16 horas, pessoal? É o tempo realmente usado pelo RRC para processar produtos, é o que está saindo líquido. Então perceba bem, a empresa tem 24 horas, programou 2 turnos, mas ele sabe, em função da demanda, e ele sabe que, embora programe 16 horas, a eficiência não é 100%, o OEE não é 100%, então muitas vezes ele vai tirar aí uma porcentagem, no caso ele está jogando fora aqui 25%, poderia ser 20%, poderia ser o tempo de 16 horas vezes 80%, aqui ele multiplicou por 75%, o tempo que o RC prevê para processar produtos, ou seja, já líquido de todos os problemas, e as 10 horas é realmente aquilo que está saindo na ponta da linha, é o líquido. Perceba então, pessoal, que a quantidade líquida sobre a prevista, 10 horas que está saindo por dia, sobre as 12, que realmente estava previsto processar, são 83,3%.
a quantidade líquida agora sobre a quantidade disponível, que é 10 sobre 16, dá 62,5%. E a líquida sobre total dá 41,7%. E o objetivo, a meta de todo líder de produção industrial, a meta de toda a liderança de linha de frente da produção é fazer com que as horas líquidas sempre se aproximem o máximo possível das horas disponíveis, né? Então, o objetivo do supervisor de produção é fazer com que essas 10 horas se aproximem o máximo possível dessas 16 horas. Perceba, nessa segunda situação, imagine que você tem uma demanda de 14 horas por dia, né? Você tem aí um tempo programado de 16 horas e você realmente tem a intenção de tirar 75% das 16 horas. Mas veja a oportunidade que você tem, né? Você tem a oportunidade aí de buscar aí 2 horas a mais, porque a capacidade prevista ainda não entrega totalmente a demanda, né? Muito menos a capacidade líquida, né? Então perceba que a prevista sobre a demanda é de 12 sobre 14, então você está entregando 85,7% da demanda, mas você tem condição de chegar lá e você só está entregando 71,4%, ou seja, liquidamente está saindo 10 contra uma demanda de 14. Então, realmente existe uma grande oportunidade na mão do supervisor para que ele lidere um processo de melhoria juntamente com as suas áreas de apoio, tentando entender o que o impede de inicialmente ele entregar não só 10, mas 12 que foi prevista e depois de 12 e em direção a 14, fazendo com que ele trabalhe diretamente no que está roubando a capacidade dele, que são os desperdícios. Então aqui é importante ter um pareto das principais paradas. E a gente sabe que quem trabalha na produção muitas vezes não percebe, mas o tempo de setup é o tempo que rouba realmente capacidade do dia a dia. E é importante que ele tenha cada vez mais projetos de melhoria em função de redução de tempo de setup. Então tá aqui, pessoal, onde realmente você pode trabalhar, porque está realmente na mão do supervisor liderar esse processo juntamente com as áreas de apoio para que os desperdícios sejam minimizados e a gente atenda cada vez mais a demanda, fazendo com que a lucratividade da empresa realmente cresça e você pode crescer com esse aumento de entrega, esse aumento aí das peças líquidas em direção à demanda.